Uma boa tarde para todos nós de Estância e de Aracaju, das duas casas que estão presentes conosco nessa tarde. E hoje nós vamos realmente fazer um passeio rápido pela história para resgatar alguns pontos importantes no entendimento daquilo que o Espiritismo nos oferece. Segundo aquilo que o Espiritismo nos dá como informação, o nosso planeta, o planeta Terra, ele possui um espírito que responde pelo planeta como um todo, que nós poderíamos dizer que ele seria o governador planetário. É uma entidade, um espírito puro, que possui já uma evolução tão significativa que a responsabilidade dele é de cuidar de um planeta como um todo. E não só de um planeta como um todo, no sentido físico, mas da população que habita esse planeta, que encarna, que desencarna e que está, de certa maneira, vinculada em termos de evolução a esse específico orbe. Esse espírito puro, que já era puro quando a Terra foi formada, há 4,5 bilhões de anos, acompanhou todo o processo de construção da vida orgânica na Terra, até o surgimento da espécie humana, até o surgimento de que nós tivéssemos na Terra o aparecimento do homem como indivíduo inteligente, capaz de ter livre-arbítrio e tomar as suas decisões. E foi aí, nesse momento, em que o homem se estabeleceu sobre o planeta, que novas metas, novos objetivos tiveram que ser traçados, porque até então as metas eram unicamente de desenvolvimento orgânico. Até a fase hominal, a preocupação era o desenvolvimento biológico dos seres. Quando nós alcançamos a condição hominal, quando nós alcançamos no planeta a fase de surgimento da espécie humana, o plano mudou. Passou-se a ter novas exigências, porque, além do desenvolvimento do ponto de vista físico, surgia agora um outro desenvolvimento, que era o desenvolvimento moral, que até então não havia sido oferecido por conta da evolução daqueles que estavam habitando na Terra. Quando esse processo de surgimento aparece no planeta, de homens, o governador do nosso planeta, decide aproveitar uma quantidade significativa de espíritos de outros locais do universo, mais inteligentes do que nós, porque éramos ainda muito primitivos, para acelerar o progresso do planeta, ao mesmo tempo em que as experiências permitiriam que esses espíritos se desenvolvessem. Essas almas vieram à Terra. E elas vieram para cá porque elas eram muito inteligentes, mas profundamente atrasadas do ponto de vista moral, o que justificou que elas não permanecessem nos planetas onde elas estavam encarnando. Uma leva muito significativa dessas entidades vieram para a Terra para deixar o seu conhecimento e receber as experiências morais que elas poderiam ter no sentido de avançar espiritualmente. O governador do planeta, portanto, na reunião que fez com esses espíritos que chegavam à Terra, prometeu a eles que em cada lugar onde eles nascessem, no Oriente, no Ocidente, no Sul ou no Norte, ele mandaria mensageiros diretamente ligados a ele, para que esses mensageiros levassem a informação daquilo que era importante que eles conhecessem. E foi assim que inúmeras doutrinas, inúmeras religiões surgiram sobre a Terra. Mas o foco dessas doutrinas, o objetivo dessas doutrinas era simplesmente o despertar do homem, a percepção da necessidade da mudança interior como sendo o grande objetivo das nossas vidas. Religiões orientais e ocidentais, desde o princípio, estavam todas focadas nesse grande objeto, ou seja, a transformação moral do homem como o objetivo da razão da existência dessas religiões. Nós, porém, equivocados, pegamos caminhos muito tortuosos e acabamos criando uma série de paramentos, uma série de rituais, e esquecemos o cerne daquilo que as religiões pregavam, que era especificamente a mudança interior. Entre as diversas religiões que surgiram no planeta, no sentido de impulsionar o progresso da humanidade, o governador do planeta estabeleceu em alguns locais do globo pontos aonde seriam mais importantes para a revelação de mensagens espirituais.
Nós temos a Índia como um local que recebeu muitas informações interessantes. A Grécia, muitas informações. Mas houve um local do planeta onde as informações sobre a questão espiritual tomaram uma relevância muito grande a ponto da sociedade viver em função disso. Foi a região da Palestina. Nessa região chamada Palestina, o governador da terra definiu que ali seria o berço daquilo que seria o progresso da humanidade, em termos de conhecimento religioso. Cada lugar da terra tem uma meta diferente. Nessa região do planeta, foi escolhido para ser o lugar onde as verdades espirituais seriam plantadas. A primeira das verdades espirituais que precisava ser trazida ao planeta era a informação da existência de um único Deus. Isso porque, quando o homem se estabelece sobre a Terra, a visão dominante sobre todo o planeta era que existiam vários deuses. Se você pegar as várias religiões do mundo antigo, elas todas apontam na ideia de vários deuses. Mas nessa região específica, a ideia era que o pensamento da existência de um só Deus fosse ali ensinado, fosse pregado, fosse cultuado. Isso dá a nós uma certa desconfiança. Mas por que motivo que só nesse lugar se pensava num Deus único? Não se diz que a universalidade dos ensinos dos Espíritos é que dita o que é verdade? Por que nessa hora inverteu a lógica? Ou seja, o certo seria dizer, ora, se todo mundo é politeísta, só um é monoteísta, onde está a razão? Naquele que é politeísta e não no monoteísta. Mas aí parece que houve uma inversão da lógica. Então, o que acontece? Quando a gente vai estudar as religiões antigas, nós vamos perceber que, no fundo, todas elas são monoteístas. Em que sentido? Só há um criador. Os outros, chamados deuses, não são criadores, são protetores, são guardadores. Observemos, por exemplo, a mitologia grega tão conhecida de nós, com os deuses do Olimpo e todas aquelas questões que dizem respeito aos deuses mitológicos ligados com Zeus, Apolo, Afrodite. Esses deuses, que eram os deuses do Olimpo, eles cuidavam de certas coisas. Minerva era a deusa da sabedoria, ela não criava, ela cuidava de. Ceres era a deusa da agricultura, mas ela não criava, ela cuidava. Então, os deuses, eles têm mais uma característica de cuidador do que propriamente de criador. Se você for olhar em cada panteão, só tem um que é o criador. E lá na região da Palestina, o governador do planeta determinou que ali seria o surgimento do pensamento monoteísta. E, conforme as crenças que existem dentro do judaísmo, que era a religião dominante nessa região, nós vamos observar que a ideia de um Deus único, o pensamento do Deus único, ele surge a partir de um personagem que ele vai aparecer pela primeira vez no texto bíblico, no capítulo 12 do livro de Gênesis. Gênesis, que é o primeiro livro, capítulo 12, é quando surge esse personagem muito importante, chamado Abraão. Abraão foi o primeiro a falar sobre a ideia de um Deus único. Ele tinha uma crença muito clara de que Deus era um único, mas apesar de ele ter uma vida muito correta, ser um homem muito digno, e todas as histórias sobre ele apontarem que ele era um homem extremamente desenvolvido do ponto de vista moral, os judeus dizem, inclusive, que Abraão tinha muito prazer em, por exemplo, oferecer comida para os viajantes. Então, quando dava próximo da hora do almoço, ele saía da sua tenda e ficava com a comida do lado de fora, esperando que aparecesse alguém, porque ele tinha prazer em dividir a comida com outras pessoas. E ele era desse jeito, o prazer dele era ajudar a fazer. Apesar de todas essas virtudes, Abraão tinha uma característica muito significativa. Não tinha filhos. Ele não tinha para quem deixar a sua descendência. Era um homem incrível, com uma mensagem interessantíssima sobre a ideia de um Deus único, mas sem filhos, a ideia acabaria morrendo com ele, porque ele não teria filhos para levar o pensamento à frente. Ele fez, então, o quê? Ele foi conduzindo sua vida.
tentando entender o porquê que Deus fazia isso e se submetendo à vontade de Deus. Até que quando ele já estava, segundo o texto bíblico, já bastante idoso, com aproximadamente uns 85 anos, por aí mais ou menos, é quando ele tem uma conversa com a esposa dele, que se chamava Saraí, e a esposa dele diz: olha, você não tem como levar a sua ideia para frente se não tiver um filho. Nós temos uma serva chamada Agar, e você, de repente, poderia ter um filho com ela. Você tem um filho com Agar, e nós vamos criar esse filho como se fosse nosso. E assim você vai ter descendência. Assim foi feito. Abraão engravidou a escrava e nasceu um filho. O nome desse filho, Ismael. Essa criança nascida da relação de Abraão com a sua escrava é criado em casa como se fosse filho de Abraão. Só que 13 anos mais tarde, ele vai ter uma nova notícia. A notícia de que agora a sua esposa iria engravidar. E aí, os números, em termos de idade, acabam criando algum conflito no entendimento disso. Mas é importante a gente entender que isso é um texto bíblico, e a gente não tem o texto bíblico como uma referência científica. Mas, segundo o que está colocado no texto, quando ocorre a vinda desse segundo filho, Abraão estaria com 99 anos, e sua esposa com praticamente 90, eles têm uma diferença de 10 anos de um para o outro. Então, ele está com quase 100 e ela está com quase 90. E aparecem anjos, espíritos que os visitam para trazer a notícia de que ela ficaria grávida. E apesar das desconfianças de que ela pudesse engravidar, isso acaba acontecendo, e agora é Sara, sua mulher, que vai ter. Ué, mas o nome não era Saraí? Pois é. O nome era Sarai, ou Saraí. Mas o que acontece? Na visita dos anjos, eles dizem, você não engravida por causa desse I que você tem no seu nome. Você tem que tirar esse I para poder engravidar. E ela muda o nome de Saraí para Sara. E ele muda o nome dele de Abrão para Abraão. Ele põe um A a mais no meio do nome. Com isso, ele passa a ter, com Sara, um filho. Esse filho vai se chamar Isaque. Depois do nascimento de Isaque, começa a haver um problema entre Sara e a mãe de Ismael, Agar. Elas começam a disputar as atenções de Abraão, e Sara constrange Abraão a mandar a escrava embora junto com a criança. E Abraão, então, em função da determinação de Sara, manda o filho embora de casa com a escrava. Ele teria aproximadamente uns 13 anos quando isso aconteceu. No caminho, a escrava vai desencarnar, mas Ismael sobrevive e segue sua vida. O texto bíblico mesmo fala que a relação entre Ismael e seu pai, Abraão, não se quebrou. E eles continuaram tendo contato mesmo depois desse movimento de expulsão do filho de casa. Nós encontramos isso tanto nos textos bíblicos, no Gênesis, como encontramos no Corão Sagrado, a história dos muçulmanos. Porque os muçulmanos, os árabes, na verdade, são descendentes de Ismael, enquanto que os judeus vão ser descendentes da linhagem de Isaque. Então, ocorre mais ou menos desse jeito. Eu tenho Abraão, Abraão tem 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael sai de casa e vai gerar os árabes. Isaque fica em casa e tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó vai ter 12 filhos e é de Jacó que vem todo o tronco judeu. Essa é a distância entre árabes e judeus. Os árabes são filhos de Ismael. Os judeus são filhos de Jacó. E é por esse braço de Abraão, Isaque e Jacó que a mensagem do Deus único chega primeiro. Ela iria chegar pelo braço de Ismael mais tarde, quando viesse a mensagem do Alcorão, quando viesse Muhammad trazendo o islamismo. Mas primeiro ela surge no lado que nós temos do judaísmo. E vai surgir a partir de uma série de lições o nascimento da religião judaica. Ela vai se estruturar como povo, como religião, a partir de Moisés,
que vai libertar o povo que estaria escravo no Egito, e a partir dali é que se estrutura efetivamente o judaísmo com a crença do Deus único bastante solidificada e fazendo com que o braço da revelação espiritual fosse exatamente pela linhagem de Jacó. Ali está o braço, por ali que a revelação vai chegar. E durante muito tempo, profetas e mais profetas vão trazendo informações sobre a vida espiritual, sobre como é que Deus se relaciona com os homens. E num dado momento, as mesmas profecias que falavam de tantas coisas começam a falar de que o governador do planeta, sim, aquele que havia planejado tudo, disse: eu também vou descer. Então, olha o que aconteceu. Ele preparou a estrutura para o surgimento no planeta de uma nova doutrina, que seria a doutrina do monoteísmo, faz com que vários profetas construam um pensamento sobre como deve ser a vida dos homens, de acordo com a lei desse Deus, e lá na frente ele começa a dizer: anunciem que eu vou nascer. Ele vai preparar as pessoas para receber a sua chegada. O governador do planeta, em pessoa, encarnaria para trazer a mensagem em função do quê? A mensagem dele já tinha trazido tantos missionários, é porque mesmo trazendo os missionários, alguns não conseguiram despertar. Krishna, Buda e tantos outros trouxeram a mensagem, acordaram muita gente, mas havia muita gente ainda que não conseguia perceber a mensagem. Então disse: então eu vou e vou levar a mensagem na sua expressão mais simples, que a mensagem de Jesus é super simples: amor e imortalidade da alma. Só tem isso, não tem mais nada. Amor e imortalidade. E ele vai, então, trazer uma mensagem. Esse governador vai se programar para vir à Terra para trazer a mensagem. E vai acontecer uma coisa muito interessante. 400 anos antes do nascimento dele, não vem mais nenhuma profecia. O mundo espiritual não traz mais nenhum profeta. O último deles é Malaquias. E o judaísmo experimenta 4 séculos sem nenhuma expressão de espiritualidade entre os homens. E por conta disso, a religião fica entregue aos rabinos, aos estudos dos rabinos, às interpretações que eles fazem, e isso dá origem a uma coisa muito bela, que é um período em que os judeus se debruçam sobre seus textos, não tem mais médiuns para falar nada, para começar a comentar, estudar e tentar encontrar respostas nos próprios textos escritos. Nesses 400 anos, personagens interessantíssimos vão acontecer até o nascimento do governador do planeta, que para os judeus é chamado de Messias. O Messias está vindo, o Messias está vindo. E aí, na janela dos 400 anos, bem no meio dela, com 200 anos antes do nascimento de Jesus, renasce uma pessoa muito interessante, pouco conhecida dos ocidentais, mas muito conhecida entre os judeus e entre os árabes. Ele foi um rabino muito especial. Seu nome, Hillel. Ele está bem no meio da janela dos 400 anos. E o que torna Hillel especial é porque nesse período de carência de informações espirituais, Hillel traz uma informação preciosíssima para nós. Ele descobre que toda a doutrina que está contida na lei e os profetas pode ser resumida numa única palavra: amor. Hillel é o rabino do amor. Ensinava que em todas as ocasiões, todas as circunstâncias, o amor deveria ser a opção do homem. Então, nós deveríamos sempre amar as pessoas, fazer o bem, procurar ajudar. Ele achava que o versículo mais importante que existia na Bíblia era aquele que dizia que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, que era uma frase de Moisés apresentada no livro do Levítico. Para se ter uma ideia do quanto essa frase é interessante, é a única vez até ali que aparece a palavra amar como um mandamento. Não aparece em lugar nenhum. É honrar pai e mãe, respeitar a Deus, não pode ter outros deuses diante de Deus. Mas amor, a primeira vez que vai aparecer amor no sentido de viver esse sentimento é no Levítico, capítulo 19, versículo 18. Apareceria depois, lá na frente, no Deuteronômio.
Mas o Deuteronômio já é uma obra escrita bem depois, é outra história. Mas das obras que constituem a base do pensamento rabínico, a primeira vez que vai aparecer a ideia de que se tem que amar é quando Moisés propõe: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Hillel, tomando isso como referência, ele diz: essa é a base. E ele se tornou célebre, ele é até hoje estudado, ele é muito reconhecido em termos de grandeza, tanto pelos judeus como pelos árabes, pela capacidade que ele tinha de convencer os outros de que o amor era a solução para as nossas questões. Hillel tinha uma mensagem linda, mas ele tinha preocupação que essa mensagem não fosse propagada para frente. Então ele escolhe um dos seus netos para ser o continuador da sua história. Seu neto iria ser aquele que pegaria a mensagem de Hillel e propagaria para frente, para que não se perdesse essa interpretação de que a lei de Deus é, no fundo, amor. Seu neto chamava-se Gamaliel. Exatamente. Gamaliel, presente no livro Atos dos Apóstolos e na obra Paulo e Estevão, como sendo o mestre de Saulo de Tarso. Hillel, o mensageiro do amor, passa a mensagem para seu neto Gamaliel. Gamaliel absorve a mensagem do seu mestre e avô e passa para seus discípulos, entre eles Saulo de Tarso. Mas Saulo não tem grandeza para aproveitar a mensagem e, por isso, se atrapalha e só mais tarde descobre a importância do cristianismo, se modifica e cria uma história para si mesmo profundamente diferente a partir da sua conversão. Passam-se esses 200 anos e, finalmente, o governador planetário, que há 4 bilhões e meio de anos organizava tudo no planeta, vem à Terra em pessoa para trazer a sua mensagem, sintetizada basicamente em 2 pontos. A ideia de que o amor é a base do comportamento humano, pensamento de Hillel. E a ideia da imortalidade da alma, que até então era desconhecida dos judeus, e ele vai falar disso o tempo todo, de um outro mundo, de uma outra vida, não é? Que existe uma outra vida além, assim um renascer, morrer não é o fim. Ele vem então trazer essa mensagem para nós, e despertar para a questão da imortalidade, e para coroar os seus ensinamentos, ele mesmo apresenta-se após a crucificação, mostrando que a morte não existe, e que nós todos, os nossos parentes que já desencarnaram antes de nós, nossos filhos, nossos amados, nossos pais, nossos amigos, ainda vivem. Todos nós viveremos. A morte não é o fim da nossa existência. Então, ele, o governador da terra, renasce e recebe o nome de Jesus. É Jesus, o conhecido Jesus de Nazaré, que a doutrina espírita reconhece como sendo o governador do planeta, a alma que foi oferecida a nós como sendo referência para servir de modelo e guia para o homem. É assim que está disposto na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Sua mensagem foi profundamente renovadora. Aqueceu o coração dos homens e transformou a face do planeta. As almas retardatárias que haviam vindo migradas e que ainda não tinham conseguido a oportunidade de se libertar, conseguiram finalmente retornar aos seus mundos de origem, porque o influxo do amor que Jesus tinha nas suas palavras vibrava as cordas mais insensíveis e despertou uma série de espíritos que ainda adormeciam dentro dos seus sentimentos. E, por conta disso, acelerou o processo de transformação da humanidade. E muitas das almas que aqui estavam retornaram para os seus locais de onde haviam vindo. O resultado disso, a história da humanidade ficou entregue nas nossas mãos, porque os grandes homens de gênio haviam ido embora. Ainda ficaram por aqui alguns retardatários, ficaram sim alguns ainda
que haviam vindo naquele período de migração para a Terra, mas eram bem menos do que estavam antes da chegada de Jesus ao planeta, porque ele, com a sua mensagem, vibrou de maneira muito intensa e trouxe para a região onde ele havia encarnado e para os arredores as almas endurecidas para que elas sentissem o chacoalhar das suas palavras e pudessem, então, despertar. Isto aconteceu e a humanidade entrou numa nova fase, uma fase de descoberta da espiritualidade. Vivemos isso durante alguns séculos, mas a partir do momento em que esses grandes gênios foram embora e que a humanidade ficou entregue na mão de nós mesmos, os chamados da terra, os medíocres, os inexperientes, os incapacitados ainda para uma compreensão mais plena da mensagem de Jesus, nós vamos observar um declinar do interesse pelas questões espirituais. O homem começa a construir, principalmente no Ocidente, uma leitura profundamente dolorosa sobre o que seja a vida. Nós construímos instrumentos de perseguição e usamos a própria mensagem de Jesus para perseguir, para matar, para criar instrumentos de tortura e até mesmo para produzir guerras em nome de Deus. Guerras que nessa época eram feitas contra os chamados muçulmanos, que eram a religião monoteísta que havia surgido pelo outro braço, pelo braço de Ismael. O islamismo vai ser a tentativa de construção do monoteísmo por uma outra via, uma vez que pela via que havia sido oferecido, que era através de Abraão, Isaque e Jacó, havia havido uma certa corrupção dessa mensagem original. Então, a mensagem de Muhammad é mais uma tentativa de resgatar a mensagem cristã na sua pureza original. E por esse motivo, nós vamos passar um período muito doloroso na Idade Média, muito amargo, de profundas dores. E a sensação que se tem é que a humanidade caminha para o caos. Porque assim, se a mensagem de Jesus, que era a mais elevada que poderia ter, a gente conseguiu corromper, nós transformamos em doutrina de ódio a mensagem do amor, o que mais se pode oferecer aos homens? O que mais se pode fazer? Nós estávamos num período tão ruim, mas tão ruim, que a própria arte havia perdido a sua beleza. Se você pegar uma pintura da época da Idade Média, você diz, meu Deus, parece que foi uma criança que pintou isso aqui. Porque não tem a beleza estética do período anterior da Grécia Antiga. As esculturas da Grécia Antiga tinham uma precisão maravilhosa. Como é que os gregos esculpiam, que faziam até estudos dos vasos sanguíneos para que pudesse fazer de maneira mais perfeita as peças que eram construídas? Uma coisa extraordinária. A nitidez com que eles pintavam, esculpiam, que eles faziam suas artes em todos os sentidos, como construíam seus prédios. No período da Idade Média, nós não vamos ter mais isso. A gente perde isso. Felizmente, eu não estou entre os auxiliares de Jesus, porque se eu estivesse entre eles, eu diria, mestre, eu sei que o senhor trabalhou demais para fazer esse pessoal chegar até aqui, mas isso aqui não tem mais conserto não, esse pessoal está perdido. Desloque um meteoro, dê de frente e vamos começar tudo do zero, porque se eles conseguiram corromper a sua mensagem e estão matando, torturando, esfolando pessoas e promovendo guerras em nome da sua mensagem, não tem mais o que fazer. Felizmente eu não faço parte, porque o que fez o Cristo, observando o cenário sombrio que se apresentava, ele toma a decisão de fazer uma mudança no seu planejamento para acomodar as transformações que a Terra estava passando. E nesse fenômeno de transformação que ele apresenta, ele desenha 3 metas. 3. Meta número 1, reacender a chama do conhecimento que havia se apagado. Nós estávamos queimando os livros, destruindo bibliotecas. Nós fizemos uma série de barbaridades com o saber. O cristianismo queimou uma quantidade enorme de livros antigos porque esses livros eram contrários à mensagem cristã. Existe um incêndio que foi feito na Biblioteca de Alexandria no ano 405.
385. Esse incêndio foi promovido por cristãos. Foram eles que tocaram fogo na biblioteca. Então, nesse cenário que a gente está vendo, ocorrem muitas transformações significativas na visão que o cristianismo tinha sobre a vida. E aí, o que faz o Cristo planetário, o que faz o nosso governador, o que faz Jesus? Ele decide 3 coisas. Ponto número 1, reacender do conhecimento perdido. Ponto número 2, precisamos de um novo local, porque a Terra está exaurida na Europa com tantas guerras e tanta violência. E terceiro, precisamos preparar a humanidade para o período de transição. No ponto número 1, que era o reacender do conhecimento, o que ele poderia fazer se estava tudo morto, estava tudo apagado, não tínhamos mais os homens de gênio que possuíamos no passado? O que a gente poderia fazer para resgatar o conhecimento perdido? Então, para que a gente pudesse fazer isso, que fez Jesus? Convocou os mesmos gênios da época da Grécia Antiga, da Roma Antiga, para renascerem todos no mesmo século, para reacenderem as artes. E foi assim que a humanidade, sem ter uma explicação para o fenômeno, reconhece a existência do chamado Renascimento. Por que tem esse nome? Porque o saber, a arte, a cultura, o intelecto havia como que morrido. E esses homens que apareceram no período do Renascimento vieram resgatar aquilo que havia se perdido em termos de saber. É curioso observarmos que eles esculpiam a mesma forma que esculpia-se na Grécia e na Roma Antiga. Tanto que os estudiosos falam que o Renascimento é uma volta ao estilo greco-romano. Por que se volta ao estilo greco-romano numa época em que não se tem mais escolas desse tipo na Terra? É porque os espíritos que renascem nesse período são almas experimentadas nesse tipo de ciência. E é interessante a gente observar que eles trazem esse conhecimento e eles não têm mestres. Leonardo da Vinci, tantos outros, Tintoretto, Nicolau Tartaglia, meu Deus, Rafael Sanzio, tantos gênios que surgiram na época do Renascimento, Michelangelo, não tiveram professores. Eles traziam em si o conhecimento. Dizem que Leonardo da Vinci, aos 8 anos de idade, conhecia todos os segredos da pintura. Sombra, perspectiva. Como se ele tinha 8 anos? Como é isso? Eram grandes gênios. Parece uma coisa boba que as artes tenham passado por isso, mas ao mexer com as artes e com o conhecimento, porque a literatura também se levantou, com Erasmo de Roterdã, por exemplo, e tantos outros que vieram para escrever textos novos, houve um alento de conhecimento no planeta, e a partir dali a gente começa a experimentar mudanças muito fortes. É um período em que nós estávamos entrando na Idade Moderna. Mudanças vão acontecer, e a partir dessas percepções do ponto de vista científico e artístico, o mundo vai seguir na direção dos enciclopedistas, depois vem os iluministas, e aí o pensamento vai se desenvolvendo cada vez mais, e nós vamos sair desse marasmo e resgatar o conhecimento que havia se perdido. Meta 1, alcançada dessa forma. Meta número 3, preparar o planeta para a transição planetária. Precisaríamos, para fazer a transição planetária, de um lugar onde a mensagem pudesse ser resgatada. Não tínhamos nenhum lugar no planeta que pudesse servir melhor para o conhecimento que não fosse a França. Então, no século XIX, que é o período em que vai amadurecendo as ciências para no século XIX estar pronto, nesse período do século XIX, onde poderia se desenvolver uma doutrina nova que rasgaria todas as nossas dificuldades de entendimento e oferecendo uma visão nova da vida? Só a França. É por isso que a mensagem espírita surge na França, porque ali estavam os maiores gênios.
Se fosse uma outra época da humanidade, nasceria na Grécia. Se fosse mais recente, seria nos Estados Unidos, algum outro local. Naquele período, a França era o berço do saber e do conhecimento e, portanto, ali seria o local ideal para que ela se desenvolvesse. Mas a França tinha, ao mesmo tempo, um problema. Ao mesmo tempo que ela tinha uma capacidade muito forte para construir a doutrina, ela talvez tivesse dificuldade para vivenciar essa doutrina. Era necessário que esse conhecimento, ainda que construído ali, tivesse que ser transferido para um outro lugar. Que lugar? Por isso a meta 2. A meta 2, que seria a descoberta de um novo lugar, não era ao acaso, é porque não havia um lugar no planeta que pudesse prosperar de maneira tão significativa a mensagem que precisava ser oferecida. Então, para atingir a meta 2, os espíritos começam a procurar no planeta um local novo, ainda não contaminado pelos pensamentos de ódio, de guerras, de violência, que a Europa estava cheia. O período da Inquisição deixou marcas muito profundas. A França, por exemplo, tem 2 eventos entrelaçados do ponto de vista espiritual que dificultavam com que a mensagem permanecesse ali. Um deles, a Noite de São Bartolomeu, acontecida em 24 de agosto de 1572, quando a rainha Catarina de Médici determina a matança dos huguenotes na noite que antecedia o casamento de sua filha Margot com Henrique de Navarra, que era huguenote e eles eram católicos, então promove-se uma noite de matança em Paris e as ruas ficam banhadas de sangue porque eles se matam durante uma noite inteira. São centenas, milhares de mortos. Alguns chegam a dizer que teria sido alcançado o número de 100 mil mortos numa única noite. Mas essa experiência da morte da noite de São Bartolomeu não ficaria sem uma resposta da lei de causa e efeito. Um pingo de sangue, ele não se apaga de maneira muito fácil. Imagine a quantidade de sangue que foi jorrado a partir da violência surgida com a noite de São Bartolomeu. E os estudiosos apontam que a Revolução Francesa e a sua violência é um retorno da lei para aqueles que, de certa maneira, se credenciaram diante dela pela sua violência da noite de São Bartolomeu. A Revolução Francesa, ela é, na verdade, o eco da noite de São Bartolomeu. Almas envolvidas com a primeira história se reencontram na outra, e a sanha de violência ainda não conseguiu ser sanada. E existe, portanto, nesse conjunto de experiências, aproximadamente 2 milhões de almas profundamente comprometidas com a história da noite de São Bartolomeu e com a Revolução Francesa. Então, esse período histórico manchava a história da França para que ela conseguisse realmente ser um local de amor, de fraternidade e de vivência daquilo que estava proposto dentro do código dessa nova doutrina que iria surgir. Preciso de um lugar novo. Não preciso de um lugar novo por capricho. Preciso de um lugar novo porque é necessário um lugar novo para ideias novas. Onde, portanto? E aí a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, recebida pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos conta que o Cristo, interessado num local novo para o planeta, reúne com uma equipe muito próxima e decide que ele vai fazer a implantação de um novo lugar. E ele escolhe um espírito para ser o tutor dessa pátria que vai surgir. Assim como Jesus é o governador do planeta, cada país em particular possui o seu tutor em especial. Então, nós temos um tutor para a Inglaterra, nós temos um espírito que responde pela Argentina, nós temos um outro que responde pelos Estados Unidos, nós temos outro que responde pela França, e temos um que, ao surgir essa nova terra, foi designado para receber essa missão. Quem era ele? Ele era o filho de Abraão com Agar.
Lembra que existe algumas colocações que falam que a árvore do evangelho foi transplantada? Transplantada de onde para onde? Ela foi transplantada do braço de Isaac e Jacó para o braço de Ismael. Fica debaixo de Abraão, mas ela é retirada dessa linhagem e passada para outra. Ismael, o espírito que é o filho de Abraão com a escrava Agar, que no mundo espiritual é uma alma profundamente evoluída, recebe a responsabilidade de fazer o trabalho de elaboração dessa nova pátria. Mas ele não poderia, como é que ele vai fazer para chegar aqui? Não tem como chegar. Designa que é esse pedaço geográfico, mas eu precisava que aqui chegasse alguém para ser o elemento para colonizar esse espaço. Nesse período havia grandes navegadores, os franceses, os ingleses, os espanhóis, que tinham a esquadra invencível de Francisco Fernando II, eles eram realmente grandes navegadores. Os próprios holandeses também tinham uma esquadra maravilhosa. Mas o que é escolhido para ser o país que vai colonizar não é nenhum desses. O país escolhido para colonizar é Portugal. E alguém diz assim, nossa, mas Portugal, pelo amor de Deus, não tinha outro. Justo esse, a gente podia ser colonizado por francês, lindo, por ingleses. Está falando nesse momento aqui holandês, é tão bonito. A nação escolhida para ser aquela que iria colonizar a Terra Nova é Portugal. Só que Portugal não tinha ainda tanta tradição para a construção de barcos, navegadores, isso ainda era meio incipiente. Ela vivia de frente para o mar, mas não tinha grandes navegadores. Precisava formar uma escola de navegadores. Então, um espírito é designado para encarnar na Terra para criar essa escola. Só. Então, a gente precisa mandar alguém para criar essa escola, para que essa escola seja formada, para que se monte os navegadores que virão para cá. Então, Ismael, dentro da sua obra, precisa escolher alguém. Se eu quero escolher alguém que ame muito, para que ele faça uma escola e que o objetivo seja a questão não de guerra, de conquistar. Então, eu preciso mandar alguém que não se deixe contaminar pelos interesses econômicos que movem as outras nações. E entre os vários espíritos que ele teria para escolher, para ser esse que encarnaria, ele escolhe um em particular. Sabe quem? Hillel. Por isso que eu falei da história desse rabino. O rabino Hillel, que foi o mentor de Gamaliel, que era o mentor de Saulo de Tarso, Hillel reencarna para ser o que iria construir essa escola. Ele iria ser na Terra aquele que nós conhecemos pelo nome de Henrique de Sagres. Acontece que a obra Brasil, Coração do Mundo não diz isso. Ela diz que o espírito que veio chamava-se Eliu, não era Hillel. Sabe por quê? Porque os árabes e os judeus, eles têm uma tendência de mudar o nome das pessoas. Não só o nome das pessoas, mas é outro idioma. Então, os judeus chamam Moisés. O nome dele, na verdade, é Moshe. Nós é que chamamos Moisés. Os judeus chamam Moshe, Moisés. Os árabes chamam Musa. É a mesma pessoa. Os judeus chamam Abraão. Os árabes chamam Ibrahim. É a mesma pessoa. Nós chamamos Jesus. Eles chamam Giza. Então, há uma mudança dos nomes. A mesma coisa acontece com o nome de Hillel. Hillel, que é conhecido entre os árabes e judeus, como eu já tinha falado antes, é conhecido entre os árabes com o nome de Eliu. O que eles fazem? Eles trocam a ordem das vogais. É questão de idioma. Então, o Eliu que aparece na obra Brasil, Coração do Mundo, é o mesmo Hillel da história do judaísmo. É ele que vem à Terra e constrói uma escola, chamada a Escola de Henrique de Sagres, a Escola de Navegação.
E ele vai formar grandes navegadores nesse período. E o curioso é que os navegadores portugueses, realmente, eles não eram conquistadores de terras. Se você pegar os navegadores ingleses, os espanhóis, os franceses, eles invadiam e tomavam as terras. Os navegadores portugueses, eles queriam fazer comércio, o negócio deles era comércio. Então, eles navegavam para ir para as Índias, pegar especiarias para vender. O negócio deles era esse. Tanto que a quantidade de canhões que eram colocados nas naus portuguesas era muito pequena. Elas nunca conseguiam combater com uma esquadra espanhola, com uma esquadra inglesa, porque, coitado, os navios portugueses eram quase que navios mercantes. Eles viajavam atrás de especiarias para fazer. Por que esse interesse mercante? Estaria aí o perfume dos árabes, que gostam de mercado, de vender? Estaria aí o hálito de Ismael, derramado sobre esse momento? A escolha dos portugueses teria a ver com Ismael, que tem como psiquismo a ideia do rejeitado, do que não foi aceito, do filho relegado. Então, eu também não pego uma nação como os ingleses, eu não sinto afinidade com os ingleses. O espírito Ismael é acostumado a lidar com a adversidade, com a rejeição, com o fato de não ser o predileto. Então, ele vai escolher uma nação que também não é a predileta. E o que fez com que, de repente, os portugueses fossem o povo que pudesse oferecer essa melhor condição para todos nós? O que fez com que isso acontecesse são algumas características que o povo português ofereceu e tinha a chance de realmente fazer uma mudança muito grande na nossa história. Os colonizadores dos Estados Unidos, os ingleses, quando eles migravam da Inglaterra para os Estados Unidos, eles migravam a família inteira de colonos e iam para lá para plantar algodão. Então, migrava todo mundo. A família vinha inteira da Inglaterra e se estabelecia nos Estados Unidos. No processo de colonização português no Brasil, não era assim que acontecia. Não migrava a família inteira. Quem vinha era só os homens. Se vocês perceberem, observem que eram degradados os homens para cá. Não havia muitas mulheres que vinham. A predominância daqueles que eram migrados para o Brasil era de homens. Então, o que isso resultou? Na Inglaterra, quando John foi para os Estados Unidos, John levou Mary. Quando Joaquim saiu de Portugal para vir para o Brasil, ele não trouxe Maria. Ele veio sozinho. Qual a consequência desse modelo de forma de ocupação? Os homens aqui estabelecidos passaram a relacionar-se com as mulheres que existiam na terra, que eram as índias. Mais tarde, quando houve a chegada do povo africano, eles também passaram a se relacionar com o povo africano que estava aqui. Então, houve um mecanismo de miscigenação racial muito forte, desde o princípio da construção do nosso país, de maneira que nós somos um povo multirracial, nós não temos uma expressão específica. O próprio Alberto Almeida diz que brasileiro... esse cara tem cara de brasileiro. Não tem cara. Brasileiro não tem cara. Diz, brasileiro não tem cara, brasileiro tem barriga. Isso é o Alberto Almeida que fala. Então, realmente, você pode ter brasileiro com todo o rosto. Louro, cara de japonês, com a pele mais escura, com a pele mais clara, mais alto, mais baixo, cabelo enrolado, cabelo grande, cabelo liso, cabelo enrolado. Todo jeito, todos os rostos, todas as formas podem ser admitidas como formas de Brasil. E isso fez com que a gente fosse, desde o princípio, aprendendo a se miscigenar. Nós já nascemos plural desde o princípio. Nos Estados Unidos, isso não aconteceu. O processo de miscigenação não se dava porque as famílias vinham por inteiro, então havia uma segregação racial muito mais pronunciada, gerando os conflitos raciais que a gente viu que apareceram tantas vezes na história dos Estados Unidos, de locais impedidos de frequentar por determinadas
pessoas, ônibus para uma determinada pessoa, outros para outro, num modelo parecido com o apartheid da África do Sul. O Brasil, exatamente pela forma como ele se construiu, ele foi feito dessa maneira. No desenho do planejamento que foi construído por Ismael, era necessário que nós tivéssemos a chegada no Brasil de mão de obra dos povos africanos. Mas o desenho que foi feito não era para que eles viessem escravizados, era para que eles viessem da mesma maneira que outros povos vieram para cá. Nós não tivemos no Brasil italianos, alemães, japoneses, que migraram para o Brasil e vieram para trabalhar na lavoura, foram trabalhar em vários lugares, como trabalhadores humildes, sim, mas não na condição de escravos. O planejamento era para que eles não viessem na condição de escravos, mas foi o que acabou acontecendo, e é um desvio de planejamento e uma responsabilidade espiritual que os portugueses assumem em função da decisão de fazerem isso com os povos da África. Ele constrói essa nação baseada nesse modelo, juntando o índio que aqui estava, os negros que foram trazidos e mais o povo português. E aí aconteceu uma coisa bem curiosa, que é difícil para a ciência materialista justificar. Quando o Brasil foi descoberto, era um período muito complicado na Europa, o período da chamada Contra-Reforma. Lutero havia começado o trabalho de divulgação dos seus pensamentos e a Igreja Católica queria impedir o crescimento do protestantismo. Então, ela criou um movimento da chamada Contra-Reforma. Era uma ordem religiosa, os jesuítas da Companhia de Jesus, que o objetivo era confrontar para impedir a expansão do protestantismo. São eles que fazem o trabalho da Inquisição. É o pessoal que é jesuíta, os padres de preto. Eles são os que cuidavam dessa parte, os belenguis da Inquisição. Jesuítas, portanto, são a ordem relacionada com o processo de repressão ao pensamento contrário, ao pensamento da Igreja, no que diz respeito ao protestantismo. Quando o Brasil estava no processo de colonização, a Igreja Católica disse: eu preciso mandar um pessoal para lá, antes que os protestantes mandem e contaminem essa terra com o pensamento deles. Eu quero levar o meu pensamento. E aí destacaram uma ordem para vir para trabalhar no Brasil. Poxa, eles poderiam ter mandado os franciscanos, né? Sabe quem eles mandaram? Os jesuítas. Eles pegaram a ordem mais dura, mais severa que existe e mandaram para cá. Ora, esse pessoal tem um foco fundamental. Qual é? Catequese, conversão, para evitar o desenvolvimento de pensamentos contrários ao da Igreja. Mas aconteceu um fenômeno que ninguém sabe explicar. Quando esse mecanismo surgiu e os jesuítas vieram para o Brasil, ocorreu uma coisa incrível. Os jesuítas que vieram para cá parece que nem eram jesuítas. Eles tinham uma forma de pensar muito diferente daquilo que os seus pares da Europa apresentam. Os que vieram para cá são Padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta. São grandes nomes que eram jesuítas e extremamente humanitários. No Nordeste tivemos Padre Antônio Vieira, também jesuíta. Eles eram jesuítas na casca, mas por dentro cristãos por excelência. Fizeram um trabalho lindo, mas tão bonito, de construção, de valorização do índio, de valorização do povo que estava aqui, que num certo momento da história eles desagradaram tanto a Igreja, porque eles ficaram do lado do explorado e não do explorador, que os jesuítas foram expulsos do Brasil por conta disso. Mas já não adiantava mais. A ideia do evangelho, como eles haviam pensado, havia se espalhado sobre a terra. O Brasil tornou-se um local onde o cristianismo tornou-se sinônimo. É diferente na Europa. Quando você pergunta o que é cristianismo, é repressão. Cristianismo é doutrina
conservadora, dura, inflexível, punitiva. E aqui a mensagem é amor. A Igreja Católica fez um trabalho tão magistral aqui, tão maravilhoso, que eu desafio qualquer uma pessoa, eu desafio você entrar pelos esses sertões do Brasil, onde você quiser. Você pode ir onde quiser, na casa mais isolada que você possa imaginar. Bata na porta e pergunte: você alguma vez já ouviu falar de Jesus? Eu duvido que eles digam: não, nunca ouvi falar dele. O nome de Jesus é conhecido em todos os lares do Brasil, todos, sem exceção. Pergunte se eles sabem quem é Buda. Eles não sabem. Então, esse é um trabalho que a Igreja Católica fez e nós temos conseguiu fazer esse trabalho fantástico que foi construído a partir dessa releitura do cristianismo. Eles ofereceram para nós um cristianismo muito mais próximo da ideia do amor, da questão do relacionamento afetivo. É um cristianismo voltado para a caridade, para o foco no outro. É muito interessante a reconceituação que a gente conseguiu fazer aqui no Brasil dos conceitos cristãos. E isso, aliado ao processo de miscigenação racial, criou uma coisa interessante. E se você for nas colônias espanholas aqui do lado, vá, visite os países que têm origem espanhola, o Peru, a Bolívia, o Equador, você vai ver que não houve miscigenação racial. Existe os migrados aqui, os indígenas não se misturam. E a leitura do cristianismo não é como a leitura do Brasil. Há uma visão diferente, porque o cristianismo plantado aqui foi muito distinto. Mas também nós tivemos uma contribuição muito interessante dos povos africanos. Por que eles e não outros? Qual a razão deles e não outros? Eu pergunto, se nós pudermos dizer o que é que tem de mais relevante na religião afro, o que você diria que é o mais relevante, mais significativo, o mais marcante nas religiões afro? Que é, exatamente, a mediunidade. Eles trouxeram para nós uma relação de que a mediunidade existe, que a comunicabilidade com os espíritos existe. Isso é um fato. E a miscigenação racial fez com que os conceitos deles chegassem aqui. Nós falamos muito que a mensagem que eles trouxeram foi miscigenada com o pensamento cristão. É verdade. Nós pegamos muitas informações cristãs e contaminamos o pensamento afro. Mas se isso é verdade, o pensamento afro também contaminou o pensamento cristão da mesma forma. Então, por exemplo, nós temos no Brasil uma leitura muito clara de que as almas sobrevivem, as pessoas, todo mundo, tem medo de alma depois da morte, não anda em cemitério. Por que, de onde vem isso? Porque na Europa não tem, lá é cristão também, o pessoal não tem esse pensamento. Não foi pregado o cristianismo para eles? Por que lá é diferente daqui? É porque a ideia da imortalidade, a ideia da comunicabilidade dos espíritos está no nosso ideário. Nós somos uma nação marcada por basicamente 2 pontos de vista do sentido filosófico. A ideia do amor como religião e a ideia da comunicabilidade, da sobrevivência das almas. Uma é herança dos portugueses, outra herança dos povos afro. Então, isso era o espaço que a gente precisava para que a mensagem espírita chegasse. Aparentemente, parece que deu tudo errado. Meu Deus, mas justos portugueses. Mas foi exatamente ser desse jeito que deu certo. Para dar certo, tinha que ser assim. Tinha que ser tudo misturado para que pudesse acontecer. Eu não estou falando mal dos franceses, mas eles têm muito mais dificuldade de aceitar quem é de fora. Eles são recebidos na França. Mas existe, dessa maneira, a criação de elementos de segunda categoria. Eles são recebidos, mas são pessoas rejeitadas. Eles moram em guetos, eles não se misturam. Francês é francês, migrados. Não é assim no Brasil. Onde as pessoas perto de nós.
de darmos com japonês migra para o Brasil. Você tem uma família de japonês, ela chega no Brasil, a primeira geração, que são os Nisei, só fala japonês dentro de casa, não fala outra língua, é aquela rigidez, só pode casar com japonês, é aquilo rígido. Aí quando vem a segunda geração, depois dos que chegaram, que são os Sansei, já não é mais assim. Já nem falam direito o japonês, conhecem algumas coisas, outras coisas eles nem conhecem direito, já casam com brasileiro, já sabe sambar, já gosta de música brasileira, já não fala mais japonês dentro de casa, tem uma série de aculturações. Isso do Nisei para o Sansei. Quando vem a geração seguinte, que é o não sei, esse já não sabe nada mais de japonês. Nós destruímos essas culturas. A mesma coisa acontece com os árabes. Os árabes chegam aqui, aquela rigidez da primeira geração, na segunda, terceira, acaba tudo. Por quê? Porque a gente insere, a gente integra. É isso que dá a nós essa característica diferenciada. Quando começa o ano letivo, que tem alguém que vem de outro estado para mudar para uma determinada escola, quem é de fora é o centro das atenções. Todo mundo quer ser amigo daquele que chegou de fora. Todo mundo cerca o que é de fora, como é, onde é, e quer ser amigo daquele que está chegando, porque nós temos um hálito de receber, um hálito de integrar as pessoas. Assista aos filmes norte-americanos e veja como é que as pessoas de fora são recebidas. Por quê? Porque eu tenho muita certeza de que eu sou melhor. Nós temos o psiquismo de Ismael. Filho que não ficou na presença do pai. Então nós nos achamos menores. E por essa razão, tudo que a gente vê, a gente tenta se aproximar, tenta acolher, tenta juntar. E é essa característica que nós temos que faz com que essa grande obra que Ismael vem construindo ao longo do tempo esteja dando certo. O que dá certo é a miscigenação. E dentro da literatura espírita fala-se muito do Brasil como coração do mundo, pátria do evangelho. E as pessoas ficam, não, mas não é possível. Esse Brasil desse jeito, com esse tipo de gente, meu Deus, não pode. Nem toda vez que se planeja alguma coisa, significa que aquilo que a gente planejou vai acontecer. O planejamento é enquanto o planejamento está posto. Esse é o plano. O plano é que o Brasil seja o coração do mundo, a pátria do evangelho. Aí você diz, mas eu não vejo essa característica. Exato. O fato de ser o coração do mundo e a pátria do evangelho não quer dizer que seja a nação mais maravilhosa do mundo. Não é isso. O Brasil vai ser o coração do mundo e a pátria do evangelho, não porque ele vai ser o melhor país do mundo, mas quando ele for o melhor país para o mundo. Não é se colocar numa cátedra, mas estar a ponto de acolher. É isso que vai nos distinguir. E isso tem nos distinguido. Nós somos uma nação que recepciona, que recebe, que acolhe. E do ponto de vista espiritual, nós somos como a casa do caminho. A casa do evangelho aberta em Jerusalém, a casa do caminho, tinha poucos discípulos e uma multidão de miseráveis. Qual era o trabalho dessa casa? Que os poucos discípulos cuidassem dos muitos miseráveis que ali entravam. Eram doentes, eram pessoas pobres, eram pessoas abandonadas, todos os tipos de sofrimento humano que a humanidade havia pregado lá fora, a casa do caminho colocava para dentro. Havia naqueles poucos discípulos amor suficiente para acolher os mais frágeis. Essa é a característica da nação que há de ser a pátria do evangelho. Não é aquela que tem a economia mais forte, o plano diretor dos seus municípios mais bem estruturado, a nação mais rica do planeta. Não. É aquela que ama mais e que tem mais condição de receber as pessoas que precisam de ajuda. Se por algum motivo nações precisam do socorro do Brasil, como temos agido? Fechamos as nossas fronteiras?
ou abrimos os nossos espaços para que o planeta consiga realizar aquilo que tem que ser feito? É essa leitura que nós precisamos fazer para entender a majestosa mensagem de Ismael através de sua obra que vem se concretizando ao longo do tempo. A última página dessa história ainda não foi escrita. Não sabemos como será o término dela, mas o planejamento se mantém e se manterá enquanto nós estivermos predispostos a amarmos ao próximo como a nós mesmos e, no hálito daqueles primeiros jesuítas que aqui chegaram, disseminarmos a mensagem de Jesus como sendo a mensagem do amor, e a doutrina espírita, derramando a informação da imortalidade da alma, vai costurar todas as peças que faltavam. E só para concluir, eu quero contar um segredo para vocês. Quando a mensagem foi construída na França, porque o Brasil não podia, houve uma conversa entre São Luís, que é o mentor da França, e Ismael, que é o mentor do Brasil. Se eu vou construir a mensagem aqui, mas eu vou passar para você depois. Não, eu não tenho condição de fazer a mensagem, você constrói lá e pode passar para mim. Se vou passar para você, mas junto eu vou levar uma outra parte junto. Vão 2 milhões de almas francesas perturbadas para você. Espíritos da época da noite de São Bartolomeu, e não resolvidos na Revolução Francesa, vieram junto com a mensagem. Eles estão conosco, não têm amor pelo país, não têm amor pela nação. Vivem movidos pelo ódio, pela vingança, pelo destemor, pela agressão, e estão convivendo conosco. E o grande desafio nosso no momento presente é nós fazermos o contágio positivo, envolvendo esses companheiros em profundo amor, para que a gente dê sentido à grande promessa e esperança do Cristo, de que o Brasil seja o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Nós estamos vivendo um momento muito significativo.